Obrigado, Pai, por estar aqui na Tua presença, Senhor. Graças te dou, Senhor, por esta oportunidade, por esta honra, por poder falar aos Teus filhos, a todos aqueles, Senhor, que te querem ouvir. Senhor, Santo Espírito, abre os olhos de entendimento deste Teu povo, Senhor. Dá-lhes, Senhor, o entendimento certo para que possam ouvir a Tua palavra e ela fique e não volte para trás vazia. Que seja bebida a água viva das palavras deste livro e que dele tragam fruto a todos aqueles que queiram ouvir. Que te tragam fruto a todos aqueles que estejam sedentos por esta água, para que possam crescer no seu homem interior, para que possam ser mais que vencedores, para que possam estar por cima e não por baixo. Obrigado, Pai, por todos aqueles que desejam ouvir a Tua palavra, que sejam abençoados segundo a Tua palavra, em tudo aquilo que desejem, no nome de Jesus. Amém e amém. Vencedores. Quem são os vencedores? Todos nós. Quem é que não deseja vencer? Toda a gente. É da natureza humana. Nós desejamos que os nossos filhos sejam vencedores na escola, que tenham boas notas, que sejam alunos brilhantes. Nós desejamos ser melhores e sermos vencedores no nosso trabalho, sermos promovidos, sermos reconhecidos pelos nossos líderes, por aqueles com quem nós trabalhamos, os nossos chefes. E também nós desejamos ser vencedores no mundo e em todas as outras coisas. Mas nem sempre é assim. Quem é que aqui nunca falhou? Quem é que aqui chegou a um ponto em que, por algum motivo, e foi esbarrar como se fosse numa parede? Foi esbarrar num obstáculo e que parecia que dali não havia maneira de dar a volta. Quem é que nunca lhe aconteceu isto? Se calhar a uns aconteceu menos, a uns aconteceu mais, mas há sempre uma altura na vida que se calhar nós estamos a passar por um deserto ou estamos com uma montanha tão grande à nossa frente, nós julgamos que aquilo não vai sair dali. Isto é normal acontecer. Mas também é da natureza de Deus que os seus filhos sejam mais que vencedores. Que os seus filhos sejam a sua imagem. E nós não louvamos um Deus falido. Nós não louvamos a um Deus falhado. Ele tudo criou, o que fez bem. A Bíblia está assim. E Ele viu que foi bom. Ele criou o mundo e Ele viu que foi bom. Ele criou o homem, Ele viu que foi bom. É isso que Ele deseja de nós. Que a sua imagem seja resplandecida em nós. Ou seja, que nós sejamos o espelho de Deus. E ser o espelho de Deus é ser um bocadinho de tudo. Inclusive é vencedor. Ora, infelizmente, nós vivemos no mundo. E o príncipe deste mundo não é mais que o nosso grande inimigo, Satanás e as suas hostes espirituais. E ele está cá para governar este mundo. E é Ele que nos tenta. É Ele que nos tenta dissuadir e tenta nos colocar nos piores momentos. Mas, mesmo assim, nós podemos ser mais que vencedores. Porque Deus deseja que você seja vencedor. Deus não deseja um filho falhado. Não é o mal falhar, porque toda a gente, uma vez ou outra, irá falhar. Não é mal falhar. Mal é desistir. Porque falhar, toda a gente vai falhar. Nós, um momento ou noutro, vamos fazer uma decisão errada. É normal, nós somos humanos. Mas se nós não desistirmos, nós vamos mais longe. Amém? Ora, vamos começar por abrir em 1 João 5. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus,
E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? E vamos ficar por aqui. Então, a primeira pergunta é: crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Claro, nós estamos aqui salvos porque dissemos que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu por nós na cruz. E que pelo seu sangue nós fomos lavados de todos os nossos pecados. Portanto, nós temos logo aqui um ponto de partida para sermos vencedores. Nem quer dizer, quando nós caímos, que temos vontade de nos levantar logo. Nem sempre é assim. Porquê? Porque nós ficamos debilitados. Ficamos muitas vezes fracos, tanto psicologicamente como fisicamente. Ficamos muitas vezes isolados, por assim dizer. E muitas vezes isso acontece com a fé também. E ficamos fracos na fé e não queremos saber de nada. E achamos que este mundo é injusto e achamos porque é que nós oramos a um Deus se exatamente acontece-nos o mesmo que aos outros que andam aí no mundo, que é injusto. Mas a verdade é que Deus diz que o sol nasce tanto para o justo como para o injusto. E põe-se para o justo e para o injusto. E que as coisas que acontecem ao justo também acontecem ao injusto. E vice-versa. Não somos diferentes. Porque estamos todos a coabitar no mesmo mundo. O que nós temos é um Deus que nos pode apoiar. Se nós soubermos as ferramentas certas para trabalhar. Ora, se nós pensarmos um bocadinho, e fazendo aqui um bocadinho de uma analogia, um mecânico, se não tiver as ferramentas certas, não vai conseguir reparar um veículo. Por mais que ele queira, com as mãos não vai conseguir desapertar os parafusos, as porcas, porque é impossível, porque não tem força com as mãos, humanamente possível fazer aquilo só com as mãos. Tem que ter chaves, tem que ter chaves próprias, chaves de boca, chaves inglesas, o que é que seja. Eu não sou mecânico, eu desenrasco um bocadinho com o que tenho, mas um mecânico terá ao seu dispor uma panóplia de equipamento especialmente desenhada para poder fazer a manutenção de um veículo. Deus deu-nos uma panóplia de ferramentas em várias páginas, que é a Bíblia. Esta é a nossa ferramenta. Tem aqui as chaves todas que precisamos para desapertar os parafusos todos da maldade. Todos aqueles parafusos que estão lá para abrirem aquela porta que precisa de ser aberta. Está aqui tudo. Chama-se Bíblia. É ela a ferramenta certa. Então, como eu estava a dizer, muitas vezes nós temos assim uma montanha à nossa frente. Nós temos o caso de Pedro, que quando Jesus Cristo decidiu andar na água, ele decidiu que queria ir ter com ele. O sentimento dele estava certo. E ele caminhou na água. E o que é que aconteceu a seguir? Veio uma onda e teve medo. E começou a afundar. Ele não tinha fé. Ou era, como Jesus Cristo disse, homem de pouca fé, porque é que duvidastes? No Salmo 34, diz assim o salmista: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engradecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Nós temos que pedir ajuda a alguém, ou alguém que nos possa acudir, é Deus. E Ele nos vai livrar de todos os nossos temores. Basta para isso crer. Basta para isso estar disposto assim cedo. E como eu digo, esses temores poderão ser. Outras vezes pode ser que nós nos tenhamos portado um bocadinho mal. E Deus ficou um pouco magoado connosco. Pode acontecer.
Deus não é um Deus que se ira facilmente. A última vez que ele se irou, mandou vir uma enchente e praticamente exterminou a vida na terra. Mas é um Deus, ele não tem sentimentos humanos, como nós, mas é um Deus que se preocupa connosco. E qual é o pai que não se preocupa com o filho, que não se zanga quando o filho faz uma coisa mal? Quando o Tiago diz alguma coisa que não deve, ou faz alguma coisa que não deve, nós corrigimos-lo. E isto não quer dizer que estejamos zangados, mas é uma correção. E para nós muitas vezes custa-nos um bocado. Isaías 12. E vamos ler o versículo 1 e 2. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolastes. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Ou seja, Deus pode nos castigar, podemos fazer aqui uma ressalva entre aspas, porque Ele não nos vai castigar diretamente, poderá permitir alguma coisa nos aconteça, porque por algum motivo nós fizemos menos mal, e com isso nós vamos falhar. Nós não vamos ser vencedores. Mas isso não vamos continuar a deixar de ser filhos de Deus. Não vamos continuar a deixar de ser cristãos. Porque nós podemos falhar, nós podemos ofender Jesus Cristo, mas nós temos que ser como o salmista. Verdadeiramente saber onde nós falhamos e verdadeiramente nos arrependermos. É isso que Deus deseja. Porque Deus sabe que desde o momento em que a humanidade caiu, com Adão e Eva, Deus sabe que nós iríamos falhar. E a Bíblia descreve várias vitórias como vários falhanços durante a vida de diversas pessoas, diversos homens de Deus foram tendo sucessos e algumas falhas. Mas Deus não deixou de os ajudar. Porquê? Porque eles eram seus filhos. E nós somos seus filhos. Então Deus ama-nos. Mas ama-nos especialmente, como diz aqui, em 1 João 5, como vimos no versículo 2, diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Deus ama aquele que guarda os seus mandamentos. Porquê? Porque Deus sabe que aquele que guarda os seus mandamentos é um passo que está à frente de ser vencedor. Um passo de ter as ferramentas certas para chegar mais além. Nós temos um caminho a percorrer que não é um caminho limpo, não é uma estrada longa. E a porta que nós temos que entrar é uma porta muito estreitinha. Porque a porta que está ao lado, que é muito larga, é a porta do mundo. E não é essa que nós queremos entrar. Então, para chegarmos àquela porta estreitinha, nós temos que trabalhar muito. Nós temos que trabalhar todos os dias. Nós temos que trabalhar naquilo que sabemos e como sabemos. E tentar esforçar-nos todos os dias para chegarmos mais além. Em João 14 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, nós somos morada de Deus. Nós somos o templo de Deus, o verdadeiro templo. Não é estas paredes, não uma outra coisa que possamos estar. Não é isso. Deus tem que estar entre nós e dentro de nós. Deus tem que nos cuidar. Nós temos de deixar este nosso templo limpo, o nosso templo cuidado e criar o espaço suficiente para estarmos com Deus. Nós temos outro exemplo. Quando Moisés foi buscar o povo, eles tiveram que andar por um deserto. E inicialmente eles não tinham comida. E então Deus forneceu-lhes aves do céu e maná, que caía do céu também, que era um pão
para eles poderem comer. Portanto, Deus dá-nos as forças necessárias. Vamos abrir em Isaías, se ainda lá estiverem, Isaías 40. Vamos ler o versículo 20, do 28 ao 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus quer nos dar as forças, mas Ele não nos vai dar. Ele está à espera que você lhe peça, que eu lhe peça a força que é necessária. Ele não vai fazer nada, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele diz, tens que vir até mim. Eu tenho as ferramentas, tu tens é que vir até mim, com o coração arrependido, com o coração verdadeiro e saber realmente quem é Deus e quem é o Filho de Deus. A fé é o primeiro ponto. A partir daí, tudo aquilo que nós quisermos, Deus quer. E não interessa como nós estamos, ou não interessa como o nosso exterior está ou se está a tornar. Interessa sim é o nosso homem interior. Em 2 Coríntios 4, do versículo 16 ao 18, diz: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Diz aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ou seja, se é leve e momentânea, significa que Deus não nos deixa esmagar com o peso da tribulação, não nos deixa ficar soterrados com as preocupações. Ele está à espera que nós tenhamos um coração livre, o templo limpo por dentro. O que interessa é o nosso homem interior seja renovado dia a dia. Ou seja, nós vamos ficando mais velhos todos os dias, vamos envelhecendo. Ao passar dos anos, vamos ficando mais velhos. O nosso exterior vai mudando. Mas o que está dentro do nosso coração é que interessa. É isso que não pode mudar. Deus não muda. Deus foi o que foi ontem, o que é hoje e o que será amanhã. E Ele espera que o nosso homem interior seja igual. É por isso que nós temos a nossa morada para Ele. E por último, vamos abrir em Colossenses, no primeiro capítulo. E vamos ler do versículo 9 ao 12. Por esta razão nós, também desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, o que é que nós temos que ser cheios? Do conhecimento da vontade de Deus, de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não é aquilo que nós achamos que sabemos do mundo, mas é aquilo que nós temos que saber do reino espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais deste século. Portanto, é contra o mundo espiritual. E Deus quer que nós tenhamos essas ferramentas. Por isso é que Ele diz que nós temos que ter toda a sabedoria e inteligência espiritual.
corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Ou seja, paciência significa que nenhum obstáculo será vencido em segundos. Nenhum obstáculo será vencido em horas. Há que haver paciência. Ninguém cresce de um dia para o outro. Nada, nem uma semente. Elas demoram tempos a crescer. E isso acontece também no reino espiritual. Nós não vale a pena lermos a Bíblia. Se conseguíssemos ler a Bíblia num dia de capa a capa, nós não iríamos aprender tudo. Porque estaríamos a ler, não estaríamos a compreender. E Deus quer que nós tenhamos as ferramentas certas, na altura certa, para aquilo que é necessário para ser um vencedor. E Deus diz em Jeremias 29, 11, 13, diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. É isto que Deus quer. Verdadeiro no seu coração. David falhou várias vezes, mas David era puro de coração. E ele assumiu diante de Deus todos os erros que fez. Falhou, verdade, como todos nós falhamos. Arrependeu-se também, foi perdoado, foi. Porquê? Porque se arrependeu. E buscou Deus de todo o seu coração. E diz em Apocalipse 21, 7, diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Este vencer será o vencer no fim, até ao fim do mundo, até ao fim, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas também é o vencer até ao final da nossa vida. Porque quando nós terminamos a nossa vida, a luta fica para os outros, mesmo que o mundo não termine. Mas nós temos que lutar esta luta, ou seja, nós temos que vencer enquanto cá estamos. E temos que vencer enquanto estamos vivos. E Deus quer que cada um de nós seja mais que vencedor. Ele não espera que nós vencemos de um dia para o outro. Mas se verdadeiramente nós buscarmos Deus em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que esperamos e em tudo aquilo que necessitamos, Ele está lá para ouvir. Amém? Sejam abençoados. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço a verdade de Deus, e a verdade te libertará. Ele está contigo, Ele vive em ti, Ele jamais te abandonará. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador à raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom, é um Deus de paz e de amor, libertador à raiz de Davi, leão de Judá. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na
morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Olá, viva! Vamos abrir a Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tende sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém. Nós já lemos várias vezes, estamos a relembrar esta palavra de Deus. E eu quero reler novamente o versículo 8, que diz assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tende sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém? Deus não está aqui a dizer que é para nós sermos ricos. Deus não está a dizer que vamos ter uma grande colheita. Deus está a dizer que Ele é poderoso para fazer abundar em nós a graça dEle. E para quê? Para que em tudo nós tenhamos a suficiência. E para que é que nós vamos ter essa suficiência? Para fazermos boa obra. Amém? É o que Deus espera de nós. É o que Deus espera ver quando nós trazemos as nossas ofertas, os nossos bens materiais, o nosso dinheiro, à casa dele. Deus espera que seja com um objetivo, com um propósito. O propósito de fazer uma boa obra. E Deus espera que essa boa obra não se limite única e exclusivamente ao que fazemos aqui dentro destas paredes, mas que o nosso viver seja um viver de boa obra. Para fazermos boa obra, há aqueles que nos rodeiam e que precisem que nós façamos essa boa obra. E à medida que nós fazemos essa boa obra, nós temos sempre o suficiente para nós e para continuarmos a fazer essa boa obra. E depois no versículo 11, diz a Bíblia: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Mais uma vez, Deus está-nos a direcionar para fazermos boa obra, para sermos benignos, para sermos bons. E porquê? Porque ao fazermos, o nome de Deus é louvado. O nome de Deus é engrandecido. Por causa do que nós fizemos. Se nós não fizermos, Deus não vai receber glória da nossa parte. Nós não vamos contribuir para que Deus receba a glória. E o que é que vos parece? Deus sendo Pai. A maior parte de nós estamos aqui, temos filhos. Quando alguém diz bem dos nossos filhos,
está a dizer bem de quem? Está a dizer bem de nós. Porque eles são nossos filhos, fomos nós que os geramos com a graça de Deus e fomos nós que os educamos. Portanto, eles têm que refletir e eles refletem o trabalho que nós fizemos. E se por causa deles disserem bem, estão a dizer bem daquilo que nós fizemos. Então nós ficamos alegres, orgulhosos, sentimos prazer e gozo. Amém? Nós somos os filhos de Deus. E se por causa daquilo que nós fizermos, Deus for glorificado, certamente que como Pai, se nós temos esse sentimento, Deus também o terá. Mas se a nossa prática, se a nossa ação, se o nosso viver não contribuir de maneira nenhuma para engrandecer o nome de Deus, não estamos a alegrar o coração de Deus. Diz no fim do versículo 7, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, alegra ao coração de Deus, agrada ao coração de Deus, dá prazer ao coração de Deus, aquele que é beneficente, que faz o bem, que faz aquilo que está ao seu alcance fazer e que o faz com alegria, com gosto, com prazer. Amém? A minha exortação nesta noite é que seja este o sentimento do nosso coração ao trazermos ofertas, se houver alguém que tenha dízimos para trazer, que o façamos com o sentido de que estamos a fazer uma boa obra, de que estamos a ajudar a casa de Deus, que o façamos com o sentido de agradarmos a Deus com a nossa atitude e com a nossa ação. Amém? Vamos então preparar as nossas ofertas. Quem é que está aqui que já semeou, pelo menos uma vez, uma semente de uma qualquer planta, hortaliça? E quero-vos perguntar, depois, quando semearam, estiveram a contar quantas sementes lá puseram? Pomos a semente que achamos necessária para aquele bocadinho de terreno ou para aquele vaso. E depois, no dia seguinte, vamos pensar, ontem ressemeei 7 sementes daquela planta. E no outro dia a seguir, há 2 dias atrás, semeei 7 sementes. E 3 dias depois, há 3 dias atrás, semeei 7 sementes. Fazemos isto? Não, pois não. Semeámos aquela semente e esquecemos quanto é que foi a semente. Só nos lembramos que semeámos e cuidamos para que, no tempo certo, alcancemos aquilo que semeámos, o fruto que semeámos. Amém? Então esqueçam a quantidade de semente que nesta noite trouxeram à casa de Deus. Lembrem-se só de cuidar do solo, que é o coração, que é os nossos pensamentos, que é aquilo que nós falamos com a nossa boca. E no tempo certo, essa semente vai produzir um fruto na vossa vida. Amém? Senhor meu Deus, eu te apresento, Senhor, estas ofertas que foram trazidas à tua casa, Senhor. E te peço que tu as abençoes, Senhor. Que as recebas e que as abençoes. Que elas sirvam de bênção na vida de cada um que neste dia trouxeram estas ofertas e daqueles, Senhor, que onde quer que estejam, tenham no seu coração contribuir para esta tua casa em nome de Jesus. Senhor, abençoa estas ofertas, multiplica-as, Senhor. E permite que cada um de nós possa alcançar o fruto desta sementeira em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que nos ajudes a continuar a compreender o objetivo de nós trazermos ofertas à tua casa, Senhor, e para que nos ajudes a continuarmos a fazer o bem para o teu reino em nome de Jesus Cristo. Senhor, oro ainda para que estas ofertas sirvam de bênção para a tua casa, Senhor, que a tua graça esteja sobre aqueles que as vão gerir e para que continues a dar graça à tua casa, a esta tua igreja,
primeiramente diante de Ti, Senhor, e depois diante dos homens de quem for necessário alguma coisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.